Sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Montanha. Que essa palavra de Deus hoje possa fortalecer o seu coração, principalmente nesse momento de angústia. Já passou por algum momento na vida onde você foi orar e tudo que você conseguia dizer era: Senhor, me ajuda? Existe um momento em que você fica de joelho e as palavras somem na cabeça, porque a única coisa que você pensa é: Deus, me ajuda. Então você não consegue fazer aquela oração bonita, porque parece que o coração está pesado, apertado, a mente cansada, o corpo esgotado e a resposta nunca chega. Talvez seja exatamente assim que você está se sentindo agora. E se a sua resposta for sim, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque o Salmo 70 mostra que você pode chegar diante de Deus exatamente como você está agora, aflito, necessitado e até mesmo com pressa por uma resposta. E antes de começarmos, compartilha esse vídeo com alguém que você ama e precisa também fortalecer o seu coração em Deus, e também se inscreva no canal, porque aqui tem mensagem do Pai para você toda semana. O Salmo 70, ele é um salmo de Davi, e o que mais chama atenção nesse salmo é a urgência de Davi para com Deus. Ele quer urgência porque ele está muito angustiado. Ele não começa o salmo falando: Senhor, quando for possível. Ele clama: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Davi conhecia exatamente o mesmo sentimento que você está sentindo agora, de ansiedade, de perseguição, de medo, de aflição. Ao longo de sua vida, Davi passou por vários conflitos, perseguições, fugas e até situações em que sua própria vida estava sendo ameaçada. Por isso, o Salmo 70 ele é exatamente para você nesse momento agora. É para uma pessoa que precisa de Deus desesperadamente. Talvez a sua oração hoje seja: Deus, apressa-te. Eu não sei quanto tempo mais eu vou suportar. Pai, eu preciso da sua ajuda agora. E sabe, o que eu mais gosto no Salmo 70 é que Davi ele não escondia a sua necessidade. Então você não precisa esconder também. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e clamar a ajuda de Deus usando o Salmo 70. Porque no final do Salmo ele declara: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te a vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Você percebe que nessa passagem do Salmo 70, Davi reconhece a sua fraqueza, mas também ele reconhece da onde vem o seu socorro. Mas isso também serve para mim e serve para você. Se você está aflito e necessitado, agora você sabe aonde buscar o seu socorro. Pois Deus é o meu, é o seu, é o nosso libertador. E no meio desse clamor tem uma palavra, uma frase, na verdade, que eu amo de paixão, que toda vez que eu falo ela em voz alta, eu me sinto forte. Que é: aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. E eu digo isso continuamente, não só quando a resposta chegar. Então, mesmo quando esse problema que está passando agora desaparecer, quando a situação boa voltar, você continua falando: engrandecido seja Deus. Repetir essa frase maravilhosa em voz alta, eu sei que não significa que você não está sofrendo, mas significa que a nossa dor pode estar grande, mas Deus continua sendo maior. A nossa angústia não muda quem Deus é. A espera não muda o poder de Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele tenha abandonado você. O silêncio dele é Ele te fortalecendo, e eu vou explicar um pouco melhor agora com a passagem de Paulo. Então isso nos leva a 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. E essa passagem Deus tocou no meu coração para me falar para vocês que Paulo passa por um sofrimento que ele chama de espinho na carne. Ele conta que pediu ao Senhor por 3 vezes para que afastasse esse mal dele, porque ele não aguentava mais esse espinho na carne. Satanás enviou seu mensageiro para esbofetear Paulo, para ele não se
se exaltar, ou seja, para ele parar de continuar pregando a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Ele pediu, ele insistiu, porque ele queria ser liberto daquele espinho na carne. E o que mais me surpreendeu nessa passagem, e eu quero que ela toque no seu coração, foi a resposta que Jesus deu a Paulo depois que ele clamou essas 3 vezes para Jesus ajudar ele a tirar esse espinho da carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E talvez, assim como Paulo, assim como Davi no Salmo 70, você está implorando e necessitado para que Deus tire logo esse espinho na carne da sua vida, de você. Você quer se livrar logo desse karma que está tanto te atormentando. Mas existe algo que precisamos compreender. Algumas vezes Deus nos livra da situação, e em outras vezes Ele nos sustenta dentro dela. Você consegue entender que Paulo queria que Jesus tirasse o espinho da carne? Mas Jesus mostrou que havia uma graça capaz de sustentá-lo mesmo em sua fraqueza. E Paulo chega a dizer uma das frases mais lindas que enche meu coração de força: porque quando estou fraco, então sou forte. E isso não porque Paulo se sentia autossuficiente, imparável. Isso porque a graça de Deus repousava sobre ele. Você não precisa esconder de Deus que você está cansado. Mas enquanto você espera, lembre-se, a graça de Jesus é suficiente para você hoje. E no meio da angústia, faça assim como Davi no Salmo 70 e assim como Paulo em Coríntios. Levante a sua mão, abra o seu coração e diga: engrandecido seja Deus, porque quando sou fraco, então sou forte. Na alegria, engrandecido seja Deus. Na tristeza, engrandecido seja Deus. Na doença, engrandecido seja Deus. E até na vitória, quando você conseguir, você fica de joelho e fala: engrandecido seja Deus. Porque a nossa força, ela pode acabar, mas a graça de Jesus, ela nunca acaba. O nosso coração pode fraquejar, mas Deus continua sendo o nosso auxílio e o nosso libertador. Pai, não te detenhas, vem ao nosso encontro. Que Deus acolha o seu coração, que Jesus te fortaleça na graça dele e que tudo isso seja suficiente para você hoje. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilha com alguém que você ama e precisa do amor e da graça de Jesus. E foi isso, até o próximo vídeo. Tchau!